que tem jeito? Quais são as consequências? Como resolver isso? A gente tem aqui dois especialistas para falar sobre esse assunto. O consultor do bem-estar e cardiologista, Dr. Roberto Calil. Tudo bom, Dr. Calil? Bom dia a todos. Tudo bem? Bom dia, Fernando, Flávio. E também o nefrolotor. Bom dia. Bem-vindo, Bom dia, doutor. A gente fez uma representação ali de um problema muito comum no Brasil e um problema muito grave, doutor Décio. É verdade. Realmente, pressão alta é muito comum. Nós sabemos que 30 milhões de brasileiros têm pressão alta. E isso considerando todos os adultos. Se a gente considerar pessoas acima dos 50 anos, 50% tem pressão alta. Então, de cada 2 pessoas, uma tem pressão alta. Quem tem pressão alta sente alguma coisa? Porque a gente viu ali que os vasos ficam estreitos, o volume de sangue é muito grande, para passar, quer dizer, acaba machucando as paredes dos vasos. A pessoa que tem pressão alta sente isso? Então, o grande problema é que mesmo a passagem do sangue fica mais difícil, mas a hipertensão é uma doença silenciosa e grave. Ela vai acometendo silenciosamente o que os vasos. O vaso leva o sangue para o cérebro, para os rins e para o coração. Então, o hipertenso jovem, por exemplo, que muitas vezes é difícil o diagnóstico, ele não toma remédio, ele ao longo das décadas vai agredindo a parede dos vasos, machucando a parede dos vasos, que nem vocês mostraram, e aumenta o risco sensivelmente de derrame cerebral, hipertensão, derrame cerebral, infarto, que a hipertensão leva ao infarto do miocárdio, a hipertensão leva à insuficiência renal e a hipertensão leva a derrame cerebral. Pois é um mal silencioso. Queria convidar o doutor Décio para vir aqui para a gente fazer uma demonstração do que acontece nas nossas artérias, doutor, de forma silenciosa ao longo dos anos, né? Então, nós vamos mostrar a evolução da doença. Se nós considerarmos assim, que esse é o vaso normal, essa camada interna, que chama endotélio, é uma camada muito sensível. Então, quando a pressão alta passa por aqui, ela acaba lesando o vaso. E daí o que acontece? O vaso acaba ficando mais estreito. A passagem fica menor. Fica menor. E isso vai caminhando até que você pode ter um entupimento da artéria. Entendeu? A artéria pode entupir e daí o sangue não passa Não passa nada. Essa é a evolução da doença. Estava igual ali o corredor, né? Muito apertado. O doutor Calil cabia ali. Você foi uma hemácia gordinha, Fernando, então machucou mais a parede dos vasos, né? Mas a hipertensão machuca a parede dos vasos, sim. Doutor, o senhor estava comentando aqui, são 30 milhões de brasileiros com esse problema de hipertensão arterial, né? Com a pressão alta. Agora, quais são os efeitos da pressão alta? A gente tem uma ilustração aqui para mostrar, porque ela traz efeitos para o coração e para outros órgãos do corpo também. Na realidade, como ela comete os vasos, ela ataca os vasos, nós temos vasos no corpo todo. Então isso acontece em todos os vasos. Os órgãos mais importantes são o coração, onde você pode ter angina, ter infarto, não é? Quer dizer, o vaso pode entupir e daí uma parte do coração não funciona, morre, não é? Você pode ter o comprometimento de todas as artérias do corpo. Pode ter no cérebro também, e aqui também você pode ter uma artéria que ela pode romper, pode estourar, ou ela pode entupir. Você tem o derrame, pode ser o derrame hemorrágico ou isquêmico. Né? Então são consequências da pressão alta. E pode ter também nos rins. Né? Os rins também sofrem as consequências da pressão e os vasos, pequenos vasos dos rins podem entupir e você tem a paralisação renal, né? A insuficiência renal. São todas as consequências da pressão alta. E no olho também. Quer dizer, no olho é mais importante porque você percebe claramente. Se existe um entupimento de uma artéria, a pessoa perde a visão. Né? Então isso pode acontecer. Muito bem, doutor, tem pergunta da internet, muitas dúvidas sobre esse assunto. Olha só, a Mônica está querendo saber, ela diz que quando acorda, sente as mãos formigando. Seria isso aí um sintoma de pressão alta? Na realidade, a pressão alta é assintomática, né? Então, se existe algum sintoma, é consequência do órgão que já está comprometido. Então, se a pessoa, por exemplo, tem falta de ar, é porque o coração já não está funcionando bem. Se tem inchaço na perna, o rim já não está funcionando bem. Agora, formigamento não quer dizer nada, não tem nada a ver com a pressão. Bom, tem mais uma pergunta da internet. Vamos ver quem é que quer falar com a gente agora. Neuzeli, dor na nuca é sintoma de pressão alta, doutor Calil? Pode ser um dos sintomas, sim, de hipertensão arterial, que é da pressão descontrolada. A dor na nuca, muitas vezes a pessoa tem uma pressão alta e começa com uma dor na nuca. Lembrar que dor na nuca pode ser também muscular, má postura, problema de coluna, mas pode ser um dos sintomas, sim, de uma pressão descontrolada, começa com peso na nuca. Tem mais uma pergunta, doutor Calil, muita gente querendo tirar dúvida aqui conosco. Agora é a Marinete, olha, ela disse que toma remédio todo dia, se a pressão normalizar, ela pode parar de tomar?
Não pode parar. O intuito é, quando é instituído o tratamento com remédio para hipertensão, além de exercício, além de uma dieta de pouco sal, quer dizer, com as orientações, a pressão, obviamente, a tendência é a pressão controlar. E não pode parar de tomar. Isso acontece rotineiramente no consultório. Se eu continuo tomando remédio, não parei de tomar porque a minha pressão ficou boa. De hipótese alguma, o remédio para regularizar a pressão. Existe um conceito errado que, por exemplo, estou com uma pressão 12/8. Se eu continuar tomando remédio, ela vai caindo. Isso não é verdade. Não pare de tomar remédio, a não ser que seu médico diga pode suspender a medicação. Por isso que o Dr. Calil já disse aqui que o médico reluta até o último momento de falar, você tem pressão alta. É quase uma condenação. A pessoa tem que administrar isso por um bom período, talvez ao longo da vida, né, Dr. Calil? Isso, a hipertensão é uma doença que você vai carregar ao longo da vida. Não é condenar, como o Fernando falou, o Fernando é um pouco terrorista, mas é uma doença assim que você tem que ter cuidado pelas consequências que pode levar. Beleza, tá bom, hein, doutor? Tá bom. 2-1 pro Dr. Calil hoje tá bom. Bom, Então vamos mostrar aqui, doutor Décio, que a hipertensão é o 14/9 ou acima disso, como o senhor acabou de dizer. Então tá aqui. Exatamente. Vamos lá, Fernando, esse o que é isso um brinquedo. significa? esse é um brinquedinho característico do Parques. Opa! Pressão alta! Pressão alta. Isso não pode, doutor. Aí é Deixa eu fazer perigoso. de novo. Acho que você tem mais força. Vamos Dr. lá, Calil, põe Fernando. o dedinho aqui, ó. Aqui. Vamos lá, ó, Fernando, Vamos lá. 14/9 ou acima disso. Vamos Aí, lá, vamos lá. Fernando. Ah! Muito bem, muito bem. E aí a gente tem a pressão limítrofe. O que significa a pressão limítrofe, doutor? Então, isso significa que as pessoas que têm a pressão nessa faixa têm uma chance maior de se tornarem hipertensas. Então é importante nessa faixa enfatizar muito exercício, redução do sal, do álcool, tudo isso para evitar o aparecimento da pressão alta. Da pressão alta. A pressão, depois de alta, ela pode abaixar? Uma pessoa que é hipertensa, ela pode, assim, ela sem remédio ficar com a pressão mais baixa? Se ela tiver uma causa curável de pressão, o que é raro, isso pode acontecer. Existem causas raras que você pode, por exemplo, tirar um tumor que está levando a pressão alta e a pessoa ficar com a pressão normal. Ou, por exemplo, a pessoa que é muito obesa perde peso e a hipertensão era pela obesidade e ela fica com a pressão normal quando perde peso. Então vamos ver então como é que é a pressão normal. Pressão normal aqui, 8. Isso. Então, nessa faixa, não é o ideal, mas é uma pressão considerada normal. Quer dizer, é de 13/8 para baixo. Isso, para baixo. Então, até 12/8. Nós vamos ver que o 12/8 é a pressão ótima, ou a pressão Então tá aqui, ideal. temos esse também, a pressão ideal, que é o 12/8. Isso. Então, daqui para cá, existe essa elevação da pressão e a gente sabe que quanto mais alta a pressão, menor a sobrevida, quer dizer, a pessoa vive menos. Por isso é que é importante tratar a pressão alta. E o contrário, doutor, a pessoa que tem uma pressão abaixo de Vida 12/8. Vida longa. Não, longa. mas abaixo de 12/8? Exatamente. As pessoas Mas que não têm... existe um risco muito abaixo Não existe disso? risco. Não. Existe risco, a pessoa está muito doente, a pressão está muito baixa por outras razões, aí sim é um Doutor, risco. a gente ouve falar que as pessoas que têm pressão baixa, muitas mulheres andam com um saquinho de sal na bolsa para quando a pressão baixa muito. Isso não é necessário? Não é necessário. Na realidade, as mulheres têm pressão mais baixa frequentemente porque o braço delas é mais fino e quando você mede a pressão, dá uma pressão falsamente baixa. Quando você mede a pressão, você põe a braçadeira, o manguito, você oclui a artéria, você entope a artéria, daí você começa a soltar. Então, se o braço é fininho, você oclui rapidamente e dá uma pressão falsamente baixa, entendeu? Então, na realidade, elas têm nessa faixa, 12/8, 13/8. Então tá aí, olha, dica do bem-estar. Pressão baixa, vida longa. Pressão baixa é saúde. Muito bem.